completo todo o percurso da tarefa SP para 2025. Então, começamos aqui hoje com a nossa agenda, né, que vai ser contextualizar as mudanças da tarefa SP. Nós vamos falar sobre tarefa por grupo de aulas, mas nós falamos isso mais especificamente na live do dia 4. Vamos contar sobre a experiência gamificada que teremos também aqui na tarefa SP 2025, o novo relatório para o professor, né, que eu acho que vocês vão ter uma nova experiência. Falaremos também das tarefas especiais, que é algo também inovador para este ano, sobre as discursivas, que nós já tivemos uma experiência, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, e os próximos passos para 2025, tá? Então, começamos aqui falando sobre as novidades, Helena. Legal, obrigada, Arlete. Pessoal, muito boa tarde então. Como a Arlete falou, meu nome é Helena e eu vou falar um pouquinho hoje aqui para vocês sobre as diferentes mudanças que a gente vai ter no Tarefa SP para 2025. Mas antes disso, eu queria ressaltar alguns pontos de mudanças que a gente já implementou ao longo de 2024 e que a gente acha super legal aqui dar esse enfoque, principalmente por serem mudanças que têm uma relação maior com o conteúdo pedagógico. Então, a primeira delas ali que a gente pode considerar desde o finalzinho ali, né, vamos considerar aqui o terceiro bimestre, né, como momento aí de lançamento dessas mudanças. A gente ampliou o número, né, a quantidade de questões oferecidas de 2 para 4 no material digital. A gente também acabou acho que implementando, né, mudanças que são positivas nas premissas pedagógicas do projeto, que passou a priorizar a construção de questões mais contextualizadas por meio de textos, imagens, vídeos, e a ideia aqui, na verdade, é mobilizar com esses recursos diferentes demandas pedagógicas dos alunos e também trazer um progresso ali, um nível de dificuldade para essas tarefas. Então, essas mudanças, como eu comentei, já foram implementadas no nosso processo de produção aqui dos itens que ocupam, né, ali a tarefa SP, e além disso também pensando principalmente nesse fluxo, né, editorial, da criação dessas questões, de todo o processo que a gente faz aqui, antes dela chegar aí na telinha de vocês e dos alunos, a gente qualificou bastante esse fluxo editorial. Então, a gente quis trazer aqui essas melhorias justamente para mostrar o que já no final de 2024 a gente aplicou, né, e conseguiu fazer de melhoria no processo da construção dos itens do Tarefa SP, antes de mostrar um pouquinho o que muda, né, para 2025. Então, para 2025, a gente pode considerar aqui que o Tarefa SP, né, enquanto produto, ele está disponível a partir do 6º ano, então para o ensino fundamental, anos finais, e o ensino médio, nos componentes curriculares de língua portuguesa, língua inglesa, arte, matemática, ciências, biologia, física e química no ensino médio, história, geografia, filosofia, sociologia e educação financeira. O que muda, né, para ficar mais fácil? Não existem mais tarefas, não há mais tarefas para educação física e há tarefas para língua inglesa em todos os anos série, né, desses que a gente atende como Tarefa SP. Dessa forma, ali tem uma observação em língua inglesa e matemática, que as aulas de plataforma, como já tem as tarefas na plataforma, a gente não coloca tarefas aqui no Tarefa SP. Então esse seria o escopo, né, os anos série e as disciplinas, os componentes curriculares que a gente vai ter esse produto, né, do Tarefa SP sendo uma rotina dentro da sala de aula e para o estudante. E aí, basicamente, por que a gente está mudando, né, a partir desse primeiro bimestre de 2025 e o que a gente quer com essas mudanças quando a gente pensa em qual que é o nosso objetivo central aqui? A gente quer qualificar a tarefa como uma ferramenta de aprendizagem, aprendendo junto com a rede qual é a melhor forma de incentivar essa cultura de estudos nos alunos, que a gente sabe que traz resultados para a aprendizagem, essa cultura de estudos, e esse trabalho orientado a dados, que também é muito poderoso para a gestão escolar, para o professor, para a professora, fazer uma aplicação ali, uma intervenção, uma mudança de rota de acordo com o que os alunos estão respondendo. A gente sabe que eles nem sempre aprendem da mesma forma, uma sala não é igual a outra. Então isso tudo é muito importante para a gente conseguir potencializar a prática pedagógica e impactar mais os alunos na perspectiva de aprendizagem mesmo. Para isso a gente vai atuar aqui em diferentes frentes, uma que a Arlete já comentou, que é a tarefa por grupo de aulas. A gente fez uma live na terça-feira, que já está disponível no repositório do Centro de Mídias e que vocês podem acompanhar. Eu vou falar bem rapidinho dela, mas depois vocês podem acompanhar a live que a gente já fez para ter mais detalhes. Essa tarefa por grupo de aulas atende especificamente o 9º ano e a 2ª série, então se você é professor, gestor, faz parte aí da equipe do 9º ano e da 2ª série, assista essa live para você se inteirar dessa novidade. E a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase hoje em outros pontos, que seria a experiência gamificada, que a gente acredita que a gente vai atuar aqui em um maior engajamento e nessa criação, né, de cultura de estudo pelos estudantes, as tarefas especiais, que vão ajudar numa perspectiva de revisão, de priorização, né, de ser essencialista no que a gente vai aqui estudar para um determinado momento, ou, enfim, uma determinada necessidade que a gente tem. Já vou falar um pouquinho da avaliação diagnóstica, e também os relatórios que... Enfim, cortou ali um pouquinho, mas é relatório para os professores, que vão justamente atuar neste local que eu falei da intervenção pedagógica potencializada a partir dos dados. Então a gente quer trazer aqui significado pedagógico, né, para que a tarefa não seja só uma rotina do estudante de estudo, mas que sim esteja conectada a um significado que o professor traz para aquele recurso. Então a gente vai começar aqui pela tarefa por grupo de aulas, que é o que eu comentei que a gente já fez a live, que está disponível lá no repositório. Vou falar bem rapidinho dela, porque a gente vai focar nas outras novidades, tá bom? O que é a tarefa por grupo de aulas? Para o 9º ano e 2ª série somente, as outras séries permanecem igual. É uma tarefa no qual a gente agrupou para 1, 2 ou 3 aulas que estão relacionadas tematicamente. O estudante, ao invés de ter uma aula de setor industrial, né, que era um exemplo que eu dei na live, setor da indústria, uma aula de setor da indústria 1, ele tem uma tarefa, setor da indústria 2, ele tem outra tarefa, a gente visualizou o escopo sequência e agrupou, né, os nossos especialistas agruparam por tema essas tarefas para que seja um envio de uma única tarefa que tem 7 questões, então ela tem mais questões, mas elas são enviadas somente no momento em que o professor fecha aquele bloco de aulas, então sempre na última aula daquele bloco. Dentro desse bloco de 7 questões, a gente vai ter sempre 2 questões que são de introdução, que são questões mais de sistematização, 3 questões de construção, onde a gente vai trabalhar ali diferentes recursos pedagógicos para sedimentar esse aprendizado do aluno, e depois 2 questões de superação, no qual a gente vai desafiar mesmo esse estudante,
estudante, trazer ali um estímulo de extra ali para os estudantes, de uma questão realmente para se superar ali nos estudos. Então aqui tá passando um spoilerzinho de como que fica a tarefa com 7 questões. E aí, por que a gente está fazendo isso, né? A gente pensa que a gente vai reduzir a quantidade de tarefas disparadas por dia, e é uma demanda que a rede trouxe pra gente. Então, quando a gente conversa e ouve muito a rede, né, Arlete, a gente tem esse feedback de o quanto, talvez, o volume de tarefas possa atrapalhar o estudante ali no seu dia a dia, atrapalhar o professor na sua organização didática. Então, aqui mas a gente não escuta isso de todo mundo, a gente escuta de uma certa parte gosta do formato que está. Então, a gente está aqui fazendo realmente esse projeto piloto, que é um projeto pra gente entender a melhor forma de fazer essa tarefa de casa junto com aí o nono ano e a segunda série que vão participar. A gente reduz essa quantidade para ter dados de aprendizagem menos granulares, mas mantém uma constância de atividades que serão enviadas diariamente para esse estudante, porque a gente tem aqui uma distribuição entre as diferentes aulas que ele tem na grade curricular. Tudo bem? Então, eu falei muito rapidinho aqui. Esse tema tá disponível lá na live, vocês podem assistir, e aí a gente vai debruçar lá, mostrar a volumetria, mostrar o impacto disso realmente, tanto para o aluno, né, quanto ele vai receber a menos dessas atividades, como também o quanto isso fica diferente das outras séries. Estou fazendo aqui a nossa propaganda para o pessoal ir lá assistir a live de terça-feira. Agora vamos falar da gamificação. A gamificação é um grande lançamento aí que a gente está fazendo agora no começo de 2025, junto também com o lançamento, né, e a ampliação aí da utilização da sala do futuro. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tanto as regras, né, o que a gente está levando em consideração como regra de negócio aqui dentro, né, da gamificação, mas também como que fica um pouquinho, é um spoiler aqui das telas, de como que fica para os estudantes daí essa mecânica de fazer uma tarefa de casa que está gamificada, tá? Antes de falar um pouquinho de como que fica, a gente achou legal trazer aqui alguns referenciais teóricos pra gente setar aqui também uma explicação do porquê gamificar, né? Por que a gente foi nesse caminho de gamificar algumas estruturas didáticas do nosso processo de lição de casa, né? De tarefa de casa. E a gente tem diferentes referenciais teóricos, acho que aqui eu vou falar bem rapidinho, mas só a gente entende que o game ele tem diferentes recursos, né? Que já são cientificamente publicados, artigos aqui eu citei alguns do Far, do Tolomei, que trazem essa perspectiva de como que o game ele pode ajudar nessa dinâmica de participação dos alunos mesmo, de tornar ali a educação um processo mais atraente, mais significativo, mais interativo e desenvolver ali nos estudantes outras perspectivas também para além do conteúdo, né? A noção ali da interação com a tecnologia, os problemas e os desafios que ele vai ter naquela conquista. Então tem diferentes pesquisas que trabalham essa perspectiva, mas a gente acha super importante falar aqui que é um bom uso desses recursos de gamificação, que a gente sabe que interessa um aluno hoje em dia, né? Principalmente ali nesses segmentos que a gente trabalha, o Tarefa SP, mas que não é um uso indiscriminado, não é um uso que não tem finalidade e intencionalidade pedagógica, pelo contrário. E aí eu trouxe um trecho aqui de um livro traduzido, né? O APUD aqui do Fardo, sobre o Paul Gee, que é um pesquisador estadunidense que acaba sendo uma referência, né, nessa área, um pouquinho sobre como que os professores e os estudantes envolvidos nesse ambiente de aprendizagem vão usar um pouco dessa perspectiva do game designer, né, e potencializar de forma positiva uma aprendizagem, né, pensando essa experiência de aprendizagem. Então aqui era para falar um pouquinho do porquê gamificar, e eu acho que às vezes eu posso estar chovendo uma olhada aqui para vocês que são especialistas na área, né, na área de educação, estão em sala de aula todo dia, mas a nossa ideia aqui é trazer mais um recurso que possa interessar os estudantes sem perder o tiro e a importância do conteúdo, da formação do professor, de todas as outras coisas que a Secretaria trabalha aqui com a rede, tá bom? Então, vamos às regras. Como que funciona? Sempre agora, quando eu estiver falando das questões, né, das tarefas, eu preciso que a gente considere que uma questão vale 10 pontos. Coloquei uma estrelinha ali. Por quê? Porque existem exceções, principalmente lá na tarefa por grupo de aulas, que eu vou ter uma pontuação diferente, mas no geral a gente pode considerar aqui que majoritariamente uma questão valerá 10 pontos, tá? E essa barrinha que vocês estão vendo aí embaixo já é um pedaço ali da tela que o aluno vai enxergar dos pontos que ele pode obter das tarefas. Então eu tenho, nesse caso, né, 300 pontos possíveis, então 30 questões que foram disponibilizadas para esse estudante, e ele conseguiu acumular 250, quer dizer que ele acertou 250. Então a gente sempre vai olhar uma questão como 10 pontos, tá bom? Importante a gente dizer aqui o seguinte: as nossas regras, né, as nossas metas dentro da gamificação, dentro só da gamificação, tá? Elas serão sempre uma combinação de acertos e realizados. Então a gente não queria trazer uma meta que fosse só de realizado, porque o estudante poderia fazer tudo só para obter essa medalha, no caso, ou que fosse só de acertos, porque ele poderia fazer só a tarefa de matemática da professora Arlete, e aí ele tiraria uma nota boa e pararia, né? Não vou arriscar aqui, não vou fazer as outras. Então, vocês vão ver que a gente tem uma perspectiva de acerto e de realizado. As duas coisas estão numa condição aqui de e, tá? Eu preciso fazer uma coisa e a outra para conquistar aqui a minha insígnia, a minha medalha aqui. Eu vou ter a mesma pontuação para todas as séries e componentes, e a ideia aqui é facilitar um pouco também a logística, tanto para o sistema quanto para a rede. E a gente vai ter aqui um corte de sempre. O estudante só pode ter alguma conquista dentro da gamificação quando ele tem pelo menos 75% das tarefas atribuídas que foram para ele feitas. Então ele tem que concluir 75% das tarefas que foram atribuídas para nossa turma, para a gente poder começar a brincar aqui, digamos, né, e ter aqui as medalhas da gamificação conquistadas. E aí, gente, depois desse corte de 75%, quais vão ser as medalhas que o estudante vai poder conquistar aqui na Tarefa SP, né, no Tarefa SP, e levar lá para sua sala de conquistas, tá? Quando ele atingir 60% dos pontos possíveis, ele vai ganhar a medalha de bronze. Quando ele atingir 75%, a medalha de prata. Quando ele atingir 90%, a medalha de ouro. Mas para isso acontecer, lembra que ele tem que ter feito 75% das tarefas, tá? Então, se a gente fosse ver a regra aqui nua e crua, medalha de bronze, fazer 75, acertar 60. Medalha de prata, fazer 75, acertar 75. E medalha de ouro, fazer 75 e acertar 90.
90. Arlete, de onde a gente tirou essas métricas, né? Vocês devem estar se perguntando aí. A gente olhou os dados do ano passado, principalmente, que é um dado mais recente que a gente tem da plataforma, e a gente consegue saber que este número é um número que vai desafiar os nossos alunos e não vai ser um número que de cara todos os estudantes já saem ganhando medalha, porque também não seria ali desafiador, não geraria ali engajamento deles para essa conquista. Mas isso aqui é uma métrica parametrizada, então a gente pode alterar ela se passado ali as primeiras semanas a gente entender que não tá legal. Então a gente precisa ouvir vocês para continuar fazendo esses ajustes aqui no nosso projeto de gamificação. Então quando o estudante abre, eu peguei aqui as telas do mobile, tá? Como se ele estivesse no celular. Quando ele abre a sala do futuro, ele vai visualizar ali, por exemplo, olá Fernanda Paiva, né? Esse login que a gente tem. Eu vou visualizar ali a minha agenda, o meu boletim, que são outros recursos que estão sendo lançados aí. E eu vou ver ali embaixo o íconezinho do Tarefa SP, ali em plataformas, que é o que importa pra gente agora, tá bom? Quando o estudante clicar nesse ícone do Tarefa SP, ele vai visualizar as tarefas que foram atribuídas pra ele ali do lado direito e o que ele tem que, quais são, né, essas tarefas e o que ele tem que fazer dentro daquele período. Então ele tem ali, por exemplo, uma tarefa de iluminismo, de língua portuguesa, uma tarefa de industrialização e trabalho infantil, uma tarefa de equações e uma de Revolução Francesa. A partir do momento que o professor der o check lá de que ele deu aquela aula, o estudante recebe a tarefa, a mecânica aqui é igual 2024, e então ele pode, fazendo essas tarefas, conquistar as medalhas de bronze, prata e ouro, tá bom? Considerando sempre acerto e realização de tarefa. Pontos possíveis é tudo que o professor já disponibilizou para esse estudante e pode ser realizado, e pontos acumulados são as questões que o estudante acertou durante essa realização de tarefa, tá? Então aqui é a mesma barrinha que eu já tinha mostrado pra vocês lá, mas como pode surgir algumas dúvidas aqui, a gente foi passo a passo pra não ter nenhuma dúvida, né, nesse processo. Na gamificação, então, um exemplo aqui, né? Uma tarefa de sexto ano, o aluno tem 4 questões, que a gente já comentou que 7 questões é só pro nono e pra segunda série, então as outras séries, sexto, sétimo, oitavo, primeira e terceira, seguem com questões de tarefas de 4 questões, vale 40 pontos, 10 pontos pra cada questão. Uma vez que ela é atribuída pro estudante, o estudante passa a ter 40 pontos possíveis. Se ele acertar 3 de 4 questões, ele acumula 30 pontos e isso vai lá pra reguinha dele lá, onde ele vai acumular os pontos até conquistar a medalha desejada ali, né? Então, o estudante ele vai visualizar, vocês estão vendo aí à direita, ele vai visualizar sempre a barrinha, né, de pontos dessa tarefa. Isso é um cardzinho por semana, tá? Que esse estudante tem. Embaixo ali eu tenho as metas, nesse caso as metas são só um exemplo, esse é um print nosso de um ambiente interno ainda de design. E ali embaixo eu vou ter a premiação, então tem ali o espaço da possível medalha para esse estudante. E aí vai ter uma frase incentivando ele a essa conquista. Então, cumpra as 2 metas para você conquistar a medalha desta semana. Então a gente também vai sempre, nos recados, nos enunciados que a gente coloca dentro da plataforma, incentivar também o estudante a fazer enfim, a fazer as tarefas, né, cumprir as metas e conquistar a medalha. Quando o estudante, ele de uma semana para outra, ele for, sempre no início da semana, né, vai existir um momento ali que a gente vai fazer sempre essa virada da semana na plataforma, o estudante vai receber uma notificação, e essa notificação é justamente, caso ele tenha conquistado a medalha da semana anterior, uma notificação de congratulação ali, de parabéns para ele, né, então parabéns, você conquistou a medalha da semana, e aí nesse caso uma medalha de prata, continue com essa dedicação para acumular mais conquistas, então ele pode ver os pontos dele, né, ir direto ali para a aba dos meus pontos, ou fechar e continuar mexendo no aplicativo da Sala do Futuro. E isso é bacana por quê? Porque a gente quer, caso o estudante não tenha engajado na primeira semana, trazer essa notificação para ele, ou de conquista, ou de superação, né, para que ele na próxima semana possa se motivar ali, se incentivar ali com os colegas, dizendo, eu ganhei medalha de ouro, eu ganhei medalha de prata, e também engajar para a próxima semana, que a gente sabe que fazendo tarefa sempre vai ser benéfico para eles, né. Com o andamento das semanas, ele vai conseguir visualizar o progresso. Então, conforme for passando, né, o primeiro bimestre, eu vou visualizar ali na primeira semana o quanto eu acumulei e o quanto era possível, e na segunda semana o quanto eu acumulei e o quanto era possível. Numa perspectiva também da gente desenvolver essa autonomia nos estudantes, já desde o 6º ano, sobre a própria rotina de estudos, e as metas e as conquistas que eles podem ter a partir dessa rotina. Então, ajudar um pouco nesse gerenciamento mesmo, nesse desenvolvimento dessa autonomia, dessa maturidade por parte deles. Então, semana a semana eu vou olhando esse progresso e isso vai ficar acumulado ali pro estudante, ele consegue consultar as semanas anteriores e consultar o progresso dele nessas semanas, tá bom? Então, isso fica agrupado e fica disponível pro estudante por semana. Mas agora, gente, se você tava curioso aí, falou, deixa eu já abrir a Sala do Futuro, ver como é que tá, você provavelmente não vai visualizar ainda, nenhum estudante, esse recurso, porque a gente combinou aqui, né, e divulgou lá no primeiro boletim, que esse recurso estaria disponível, as premiações, a partir da semana do dia 17, né, então, sem ser essa a próxima semana, né, sem ser a próxima. Por enquanto, o que o estudante tá vendo, até pra gente gerar essa expectativa, essa curiosidade nele, ele tá vendo essa telinha aí que eu mostrei, ó, ele tá vendo um local onde ele vai poder visualizar os pontos dele, do Tarefa SP, mas ele ainda não tá vendo os pontos ali, então tá gerando só essa expectativa, né, essa curiosidade, porque a partir do dia 17 já vão aparecer ali as premiações referentes à semana anterior, tá bom? Então, desculpa, a partir do dia 17 vão aparecer as premiações referentes à semana vigente, tá? Então, acho que da gamificação é isso, depois sobrar um tempinho a gente pode tirar algumas dúvidas, mas a ideia aqui era mostrar um pouco dessas telas, mostrar um pouco de como que tá esse recurso de gamificação e também dizer que é um lançamento, é uma primeira experiência que a gente vai ter em gamificar, né, o Tarefa SP, e a gente conta super com o feedback e a utilização de vocês pra gente continuar evoluindo esse produto, né? Agora vamos falar um pouquinho dos relatórios. Pra quem tava na terça-feira, a gente ficou fazendo bastante propaganda, né? Sobre esse momento. Espero não decepcionar ninguém. Mas não vai. Mas qual que é a ideia aqui, tá, gente? Como eu falei lá no começo, é a gente conseguir potencializar a prática pedagógica por meio de uma cultura de dados mesmo, de trabalhar com esses dados de aprendizagem e gerar um significado pedagógico na utilização desses recursos. Então a gente vai
sempre aqui a gente precisava começar dizendo para vocês que esses relatórios e outros recursos que a gente está lançando aqui, eles vão estar sempre agora concentrados na sala do futuro. Então esse é o grande lançamento, né, de 2025, e os relatórios também estão sendo possíveis porque a gente está migrando aqui eles para a sala do futuro. Eu sei que hoje o Tarefa tem um relatório na sede, e assim que a gente lançar esse produto, a gente faz mais uma live específica sobre ele, faz formações específicas também com os setores aí que forem necessários, né, os atores, os PECs, supervisores, o que precisar. Aqui é só mesmo para mostrar para vocês o que a gente está desenvolvendo, mas a ideia é que isso seja sempre concentrado a partir de agora na sala do futuro. Então esse é o primeiro ponto. A gente vai ter um primeiro relatório, que vai ser o nosso primeiro lançamento aqui, que vai ser um relatório para alocação dos estudantes, né, na OE. Então, a gente começou por esse, porque a gente precisa alocar eles dentro das turmas, né, e vai ser o relatório que vai ajudar a gente nessa distribuição de nivelamento, de habilidades, e depois a gente vai partir para o relatório da tarefa e de outras avaliações que a gente pode colocar aqui. Então, por exemplo, a prova paulista. Qual que é a ideia aqui, gente? É potencializar mesmo, é ampliar um pouco o que o relatório da sede nos possibilitava. Então aqui a ideia é que a gente amplie e facilite, né, a visualização por turma e por tarefa, para que os dados sejam mais pedagógicos, para que eu possa incluir ali determinadas habilidades. Então se eu tenho uma série de aulas dentro do meu planejamento pedagógico que trabalham a mesma habilidade, é legal o professor poder visualizar isso e entender que existe uma defasagem naquela habilidade específica para ser retomada, e uma priorização mesmo de trabalho docente aqui. Quando forem avaliações de mais larga escala, a gente consegue trazer distratores, consegue fazer comparações com a rede, e isso também é bacana, pra gente entender às vezes, quando a gente olha um item, o acerto médio desse item foi 30% nessa escola. Isso é bom ou ruim? Depende. Eu preciso olhar qual que é o acerto médio da rede neste mesmo item. Então, é bem legal a gente ter esses indícios pedagógicos e poder avançar nessa perspectiva. Esse é um grande projeto aqui pra gente em 2025. Não está disponível ainda, mas ao longo desse primeiro bimestre ficará. E a gente vai, igual eu falei, sempre trazer pra vocês aqui as novidades. Pra eu não entregar nada e ser injusta com a minha propaganda aqui, eu trouxe uma tela. Mas antes de mudar, eu vou dizer pra vocês que é uma tela meramente ilustrativa, tá? É um design que a gente faz interno aqui na nossa encomenda pros times que desenvolvem esses produtos. E eu tô mostrando só pra vocês terem uma ideia, um gostinho de como que vai ficar, tá bom? Então depois não venham me procurar aqui e falar, você prometeu assim, tá assim. Porque vai ficar diferente, tá bom, gente? Nem tá bonito, é só ilustrativo. Qual que é a ideia aqui? A gente vai ter um relatório de acompanhamento pedagógico, que vai ser mais detalhado, que é essa ferramenta aqui que eu já vendi ela bem pra vocês. Mas a ideia aqui é que a gente possa ir um pouquinho além só da perspectiva de fez, não fez, né? De conclusão dessa atividade. E de nota média também, porque como eu falei, a nota depende muito do indicador que eu tô avaliando. Então eu quero poder olhar aqui um desempenho médio da turma, indicar tarefas que tenham baixo índice de realização, entender se uma turma minha tá ali de alguma forma menos engajada que outra, entender alunos ou situações onde eu tenho uma média muito abaixo do esperado e poder olhar isso com habilidades, poder olhar isso com indicadores mais fidedignos aqui, né? Então, nesse exemplo, vocês estão vendo ali, primeiro uma barra, no qual a gente quer que o professor, a professora poderão acompanhar ali o número de tarefas realizadas, tá? Então, dos meus estudantes aqui que eram 34, 76% já realizou essa tarefa, ou já realizou as tarefas daquele bloco, né? Caso eu não tenha selecionado um em específico. 12% está em andamento e 12% ainda não iniciaram. A minha nota média nesse momento está 6,5, mas vão ter mais detalhes ali. Eu vou poder ver as minhas tarefas específicas, né? E vou poder ver ali as habilidades, vou ver esse percentual de conclusão e a nota média. E ali do lado vocês vão ver uma barra de status, por quê? A gente quer trazer aqui a possibilidade também de direcionar o professor, a professora, a gestão, para uma ação necessária, de não ser só um dado pelo dado, e sim uma coisa que a gente consegue direcionar aqui para ação pedagógica. Então, num caso ali onde eu tenho já a primeira ali, né? Educação financeira, 80% da turma realizou essa atividade e a minha nota média está 5,5. Eu vou indicar uma prioridade alta. Cara, dá uma olhadinha aqui, essa habilidade não ficou bem desenvolvida, os estudantes, em sua maioria, já fizeram a atividade ali, 80% da turma, mas eu tenho uma nota que não tá tão legal, então prioridade alta, vai acender esse alarme ali, essa indicação ali pro professor. Quando eu tiver uma nota ali, depois a gente pode passar certinho as faixas, tá, dessas indicações, mas uma nota ali média, no caso 7, vai ter uma perspectiva de atenção, quando for 8,5, uma perspectiva de bom desempenho, então, pra também trazer esse feedback positivo e não só o feedback negativo, mas quando eu tiver no caso ali dos investimentos em renda fixa, só 49% de conclusão dessa turma, dessa atividade, eu tenho um baixo engajamento. Por quê? Porque eu ainda não tenho indícios suficientes pra dizer pra você, professor Arlete, dá lá um check em renda fixa que os alunos não consolidaram esse aprendizado. A gente precisa, então, trazer essa perspectiva de é uma atividade em andamento ou uma atividade que foi finalizada, mas ela está com baixo engajamento, para que também durante os dias que essa atividade está aberta, os professores possam incentivar os alunos a fazer essa atividade. E aí vocês devem estar pensando, mas o relatório precisa atualizar então, em mais tempo real, né, do que a gente tinha o costume dos relatórios lá na sede atualizarem. Aqui eu já consigo dizer para vocês que a gente está fazendo o desenvolvimento desses relatórios em uma perspectiva de D-1, é um termo de tecnologia, mas o que ele quer dizer? Hoje a Arlete passou a tarefa aqui de educação financeira para minha turma, eu sou aluno dessa turma, eu vou fazer essa tarefa, assim que virar o dia, então D-1 é um dia depois, a Arlete já consegue visualizar na sala do futuro, de maneira bem mais fácil, bem mais prática, esse resultado, tá bom? Então dos relatórios é isso, eu vou seguir aqui por conta do nosso tempo, mas eu acho que tem aí boas novidades e a gente quer deixar vocês mesmos já engajados, porque esse lançamento não deve demorar muito e a gente já consegue fazer esse pré-lançamento aqui para vocês, que a gente já tá com os relatórios em desenvolvimento. As tarefas especiais, pessoal, o que são, né? São tarefas multidisciplinares, que são mais longas, estão enfiadas em momentos específicos e tem um foco de revisão. Para quem que ela vai ser disponibilizada? Para os anos finais e para o ensino médio, porque a gente quer aqui usar as tarefas em momentos mais dedicados, né? Então, para ser uma retomada de aprendizagem, para preparar o estudante para uma avaliação específica, para gerar um dado
estratégico em um momento estratégico, dependendo da demanda, né? A gente sabe que cada ano aqui é diferente por conta das avaliações que a gente tem. Mas a gente já consegue falar aqui pra vocês quais vão ser do primeiro bimestre. Tava lá no nosso documento orientador, e eu aconselho vocês, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os documentos. Mas quais que elas são, né? Uma tarefa especial de retomada dos conteúdos essenciais do ano anterior, uma especial diagnóstica com conteúdos da primeira metade ali do bimestre, e duas que vão ser revisão da prova paulista, sendo uma delas de linguagens e ciências humanas e uma delas de matemática, educação financeira e ciências da natureza. Então eu tenho aqui essas 4 tarefas especiais já divulgadas, as datas para o primeiro bimestre, eu vou mostrar, e cada uma delas tem ali os componentes que fazem parte e o número de itens delas. Mas no geral, vocês vão ver que são momentos muito específicos, dedicados. Eu faço uma tarefa de retomada agora bem no início para eu avaliar, tentar fazer aqui um diagnóstico do ano anterior, do que é essencial esse aluno levar do 6º para o 7º ano, que vai acabar sendo um conteúdo que pode prejudicar o andamento dele no 7º ano, e de que forma depois ali, passar a primeira metade do bimestre, eu já consigo fazer um diagnóstico inicial de como está a aprendizagem desses estudantes. Então vamos olhar aqui um pouquinho como vai ficar no detalhe. A atividade de retomada, que é essa primeira, que já é agora logo no comecinho do bimestre, ela tem 20 questões e ela vai abordar estes componentes aí: língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, química e física, geografia e história. Aí depende sempre, acho que vocês conseguem considerar aqui os componentes de acordo com a série que tem, né? Na diagnóstica, eu já vou ter um número um pouquinho maior, de 30 questões, que vão contemplar os componentes que eu já mencionei, mais filosofia, sociologia e arte. E na revisão da prova paulista, a gente vai ter ali todos os componentes que tem na prova paulista contemplados, e eu vou ter de 12 a 22 questões. Aí varia um pouquinho de acordo com o ano série do estudante. A atribuição desses componentes no ano série segue a matriz curricular. Então, vocês podem sempre considerar a matriz curricular para entender como que vai ser essa distribuição de cada componente no ano série, tá bom? Como que vai funcionar, então? Elas serão liberadas pela SEDUC, então a gente aqui da Secretaria vai fazer a liberação, e elas vão ser nas seguintes datas. A atividade de retomada, que é essa primeira, a gente já libera agora na segunda-feira, né, dia 10 de fevereiro, e ela fica disponível até o dia 16, para ser feita até sempre, o prazo é às 11h59 daquele dia, tá? Horário de Brasília. A diagnóstica a gente libera no dia 10 de março, então passou essa primeira metade aqui do primeiro bimestre, e ela fica disponível até o dia 16 de março. E a revisão da prova paulista acontece ali no período pré-prova paulista, que é justamente essa atividade aí de estudo dirigido para os conteúdos que foram elencados ali pelo escopo sequência como os conteúdos prioritários, né, para a realização da prova. Então eu tenho ali a liberação dela em 24 de março e o prazo dela em 9 de abril. Então dentro desse intervalo, a atividade vai estar disponível, né, vai estar liberada, e a rede aí, a escola, a professora, pode decidir como que vai ser a aplicação dela, tá bom? É importante, né, Helena, ressaltar que a liberação é feita pelo órgão central, né, por nós aqui da SEDUC. Isso. Então, professor, você não precisa ter nenhuma ação sobre essas atividades em termos de liberar ou atribuir, porque elas estarão disponíveis nessas datas. Ótimo, ótimo lembrar isso, Arlete. As discursivas, gente, prometo que tá acabando aqui, viu? As discursivas, elas vão ser um recurso de assistência de correção pra gente trabalhar questões discursivas. E aí também vocês vão ver lá no nosso documento orientador o porquê que a gente quer fazer isso, né? Então, pra gente poder ter aqui outros recursos de instrumentalizar essa avaliação, né, que não exijam ali essa correção ou por parte do professor, que já, enfim, tem ali os seus outros compromissos, ou por parte da SEDUC, que a gente teria um volume de atividades discursivas para corrigir também grande, né? Então, no primeiro bimestre, a nossa proposta é que essas questões discursivas sejam corrigidas por um assistente de correção, né? Então, uma inteligência artificial que faz a correção desse item, mas não é feita basicamente só com o que ele tem ali de dados dentro da IA, tá? Isso também é feito com uma resolução que a gente cadastra daquela questão. Então, quando essa questão é elaborada, o meu autor, a minha autora já cadastra uma resolução para aquele item, e os nossos especialistas aqui de cada área pedagógica fazem também um refinamento disso, né? A gente testa esse prompt na IA para que ele nos mostre como que ele está corrigindo determinadas respostas. Então, a gente envia uma resposta para entender qual que vai ser a devolução dele e ajustar para que fique o melhor possível dentro do que um assistente de correção consegue fazer pra gente aqui. Então, é um projeto piloto também que a gente vai desenvolver com o 8º ano e a primeira série do ensino médio, nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, física e geografia, justamente para a gente aprender um pouco sobre esse recurso, poder disponibilizar esse tipo de item, né, essa possibilidade do estudante fazer uma questão discursiva no dia a dia da tarefa dele, mas, obviamente, tendo esse cuidado de qual é a qualidade desse feedback que o assistente está trazendo, né, e como que tá esse processo de correção desses itens. Então, é também uma oportunidade aqui muito grande de aprendizado pra gente e de entender como que esse assistente pode nos auxiliar aqui no dia a dia. Então, aqui, um pouquinho de como que vai funcionar. Algumas tarefas, não todas, tá? Pelo contrário, vão conter questões discursivas nestes anos série, então 8º ano do fundamental e primeira série do ensino médio. Quando o estudante finaliza a tarefa, a resposta dele entra numa fila de processamento que existe, né? Do volume de tarefas ali que foram enviadas, por exemplo, hoje, dia 6 de fevereiro, e a tarefa ela vai constar para o estudante como incorreção, que é esse exemplo aí que está à esquerda, né? Acho que para vocês é à esquerda também. O que é ciência e aí ali em cima incorreção. Quer dizer o quê? Que o estudante já entregou esta atividade e que ela está na fila de processamento, ela está sendo corrigida. Quando essa atividade já for corrigida, quando for concluída essa correção pelo assistente de correção, vai aparecer ver correção. Quer dizer que houve já a correção e o estudante consegue clicar para ver esse feedback, né? Essa correção e esse feedback que a plataforma trouxe para ele. E nesse momento também, como eu falei, né? Ele vai comparar ali a resposta do estudante com a resolução da questão, vai indicar se ela está parcialmente correta ou incorreta e vai inserir uma explicação. E o estudante, ele também
além de encontrar a devolutiva, ele pode dar um feedback sobre o retorno que ele obteve. E isso é bacana por quê? Porque a gente vai, como eu comentei, melhorando aqui a nossa, enfim, evoluindo aqui a tecnologia para nos ajudar nessa demanda de correção de itens discursivos. E, por enquanto, essas questões não valem nota. A ideia é, talvez, aqui no futuro a gente possa, se der certo, se for uma coisa bacana, que funcionar tranquilamente, a gente pode colocar ali uma atribuição de nota para isso, mas, por enquanto, não vale nota, tá bom? Então, acho que das questões discursivas é isso. Elas vão estar disponíveis, de novo, pro 8º ano e primeira série, e, por enquanto, não são questões que valem nota, e essas questões sempre são corrigidas por um assistente de correção. Resumão, gente, porque eu sei que eu falei muita coisa, é bastante novidade, então a gente fez uma tabelona aqui, ó, séries nas linhas, projetos nas colunas. Gamificação, então as medalhas, os recursos de gamificação, primeiro vão ser as medalhas, depois no segundo momento os alunos vão ter os troféus. Eu vou poder ganhar medalhas e fazer parte dessa gamificação dos pontos conquistados em que séries? Todas. Do 6º ano à 3ª série do ensino médio, todas as séries têm gamificação. Quando os relatórios forem lançados, eles também serão para todas as séries, não vai ter aqui uma discriminação de série, tá? E as tarefas especiais, que são aquelas que são as de retomada, de revisão, que são as que tem 20 ou 30 questões, que eu mostrei agora há pouco, também para todas as séries. Então aqui depende, né? Desculpa, não depende. Para todas as séries depende da atividade, né? Então se é uma atividade especial de retomada, que é essa que tem primeiro, ou se é uma atividade especial de preparação para a prova paulista, como eu expliquei. O número de questões das tarefas, né? Da tarefa convencional, aula a aula aqui. Para o 6º, 7º, 8º, primeira e terceira série, continua aula a aula, e eu tenho 4 questões por tarefa. Para o 9º ano e a 2ª série do ensino médio, eu tenho 7, que é o projeto piloto, no qual eu vou ter esse agrupamento de aulas temáticas para ter 7 questões dentro daquele tema, né? Então eu não vou mais ter tarefa na aula 1 de Guerra Fria, tarefa na aula 2 de Guerra Fria, tarefa na aula 3 de Guerra Fria. Sim, quando o professor finalizar o tópico da Guerra Fria, o aluno tem uma tarefa com 7 questões. Lembrando que esse eu falei bem rapidinho no começo, mas se você voltar na live que a gente fez terça-feira, a gente está exclusivamente explicando este projeto do 9º ano e 2ª série. E as discursivas, né, com a correção de inteligência artificial, que é esse assistente que eu comentei, vão estar presentes para o 8º ano e para a primeira série. Justamente, a gente está alternando aqui as séries que vão fazendo cada projeto específico, por demandas também específicas desse ano série, né? Mas também pra gente não acumular tudo dentro de uma única série. Então esse é o resumo, aqui eu sugiro um print, porque fica fácil de identificar onde que estão as novidades, onde que estão as mudanças, além daquelas outras que eu comentei lá na frente. Tudo bem? E agora cronograma, pra gente finalizar aqui. Basicamente, né, as datas, que acho que vale a pena também guardar. A gamificação, como eu comentei, né, os primeiros resultados, as primeiras conquistas, a partir do dia 17 de fevereiro. O relatório, não vamos dar uma data aqui, mas a gente sabe que vai ser dentro do primeiro bimestre. A tarefa já está disponível desde o primeiro dia de aula, né, desde o dia 3. E agora, a tarefa de retomada, dia 10 de fevereiro. Tarefa especial diagnóstica, dia 10 de março. E tarefa especial de revisão para a prova paulista, dia 24 de março. Então essas vão ser a data. Lembrando que a Arlete já falou que essas especiais são disparadas via órgão central aqui na SEDUC. Tudo bem? Então é isso, agora eu devolvo aqui a palavra para a Arlete para ela finalizar pra gente. Enquanto eu faço aqui as últimas considerações, pode abrir o chat, por favor, para ver se a gente consegue responder uma ou duas questões aqui, Helena. Legal. Foi muito boa a exposição, Helena. Eu acho que a gente atende um pouquinho, ou parte, né, da solicitação da rede, em olhar para as tarefas, em melhorar. A tarefa gamificada deu uma outra perspectiva para que os alunos possam engajar, né, para criar esse hábito de estudos. Nós vamos ouvir feedback dos professores e estudantes, então vamos para as escolas convidar alguns professores para participar de alguma conversa, mesmo que seja online. Eu acho que também está previsto aqui no nosso escopo de acompanhamento, fazendo esse grupo focal, até para entender como que é uma tomada de decisão para esse projeto, quais são as melhorias possíveis, e ouvir a rede vai ser super importante, e outros também indicadores, né, de efetividade. Então, todo esse trabalho está sendo realizado, então a gente precisa entender se lá na ponta esse trabalho também vai ser efetivo, tanto para o estudante quanto para o professor. Outra coisa importante é que, à medida do possível que esses documentos vão sendo elaborados, né, os documentos orientadores, os tutoriais, nós sempre postamos lá no repositório. Então, aqui a gente tem um passo a passo de como você acessar. Então, você vai clicar lá entrar no repositório, como você está acostumado, no mesmo lugar que você busca lá o material digital, só que você vai em tutoriais, escolhe plataformas, a subcategoria tarefas SP, e já temos lá o documento orientador. Os outros tutoriais, conforme nós vamos avançando, então nós vamos postar sempre lá neste local, porque todos os professores também podem acessar aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, olha, as tarefas que nós estamos falando hoje, elas estão previstas somente para aqueles componentes iniciais que nós conversamos aqui no início. Então, tecnologia e inovação não está nesse escopo. Tecnologia e inovação, o trabalho é dentro da Alura, né, que você já tem. Dentro de robótica também tem a tarefa, mas ele não está no escopo tarefa SP. Por quê? Porque nós estamos focados nos componentes, né, matemática, português, educação financeira, história, geografia. A gente mostrou um escopo lá no começo, né? Nós já mostramos, tá? Então aqui não vai entrar. Outra coisa que tem aqui... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, o lançamento das tarefas, as tarefas SP, que a gente fala, as tarefas que vocês já estavam acostumados, o lançamento é como ano passado. Você vai no registro, né? Quando você vai fazer lá o registro da aula, registrou a aula, selecionou a aula, aí a tarefa é disparada. Esse sistema não mudou, tá? Continua o mesmo. Então, você não precisa trabalhar.
No sexto ano, sétimo, no oitavo, primeira e terceira série do médio, a gente continua com o mesmo esquema. É aula, como a gente diz, a gente chamava, né, para ficar mais fácil, tarefa diária. Terminou a aula, você fez a aula, fez o registro, a tarefa, selecionou a aula, a tarefa é disparada. Na tarefa piloto, que é do nono e da segunda série, você vai até ter uma indicação, e a gente recomenda de novo assistir a live da terça-feira, você vai ter uma indicação, quando você baixar o material, onde a tarefa está localizada. Assim, quando você terminar e for lançar, você também vai verificar que está lá e você consegue lançar a tarefa desse grupo de aulas, tá bom? Quanto aos prazos, tá? Os prazos, assim, por padrão, são 3 dias, tá? Isso é um padrão, secretaria aqui, Seduc. Mas você, professor, tem sim autonomia de ir lá no gerenciador, lá em atividades, editar e você edita o prazo. Por quê? Porque só o professor vai entender, poxa, de fato, os meus estudantes conseguem fazer tudo em 3 dias e combinei com eles e meu planejamento assim. Eu preciso de mais tempo para essa turma. Então você pode fazer isso e você ainda tem essa autonomia para isso, tá? Então, como eu falei agora, o professor perguntou aqui por último, pra gente encerrar. Legal. É assim, ó. Para lançar, prorrogar o prazo, é lá no gerenciador de tarefas. Então, em breve, a gente vai lançar de novo um FAQ para vocês, novamente, com todas essas informações mais específicas do uso aí do sistema. Acho que é isso, Helena. Eu acho que foi muito bom a sua fala, né? Muito obrigada. E eu espero que, de fato, nós possamos, assim, ter a colaboração de vocês para nos dar um feedback de todo esse processo, de todo esse projeto, que vai ser importante também, que a gente tem um ano inteiro pela frente para trazer algumas novidades e melhorar o trabalho, principalmente aí na ponta, né, que a gente fala que é a escola, que dá o termômetro, né, aqui para a secretaria, mas essa é uma novidade que eu acho que vai atender em partes do que a gente ouviu ano passado dos professores e dos estudantes. Então, Helena, primeiro eu vou agradecer, finalizar e passo para você. Eu agradeço a atenção de vocês e estamos aqui, na medida do possível, para atendê-los e tornar esse trabalho mais efetivo e muito edificante, tá? Muito obrigada, Helena. Obrigada, Arlete. Obrigada, pessoal, por terem participado. Como a Arlete falou, a gente está super ansioso e animado com esses lançamentos e daqui a pouco a gente aparece aí também nas escolas para ouvir de vocês um pouquinho de como que tá a utilização disso. Falem aí já pelo chat pra gente sentir, nos mandem esses feedbacks e vamos juntos aqui, tá bom? Boa tarde.